Para mim é um prazer estar aqui com os irmãos e também uma tarefa bem complicada substituir o pastor Joel. Era ele para estar aqui hoje e ele teve um compromisso a respeito da convenção do Estado de São Paulo e ele não está aqui hoje porque ele está no interior trabalhando e a serviço da convenção. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui e conhecer mais uma igreja da regional, né? Estou conhecendo algumas igrejas e essa é a primeira vez. O pastor Johnny, já conheço ele junto com a sua esposa, e desejar a vocês parabéns, que Deus abençoe a vida de vocês nesse trabalho aniversário aqui, e que essa igreja cresça para a glória de Deus, que essas portas se alargam, né? E como a nossa irmã falou do tijolinho, que possa derrubar e construir mais tijolinho, né? Que possa expandir, alargar as tendas e possa crescer essa igreja para a glória do Senhor Jesus. E meus irmãos, quando nós pensamos em crescimento, eu queria pensar com vocês nessa noite sobre a temática da semana, sobre crescimento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 e verso 15. Todos acharam? Amém? Diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Até aqui, permaneça com a sua Bíblia aberta. Nós estamos diante de uma das cartas do apóstolo Paulo, e essa carta é considerado como a rainha ou a coroa das cartas do Paulo. Nós temos a carta de Romanos, que é uma carta de destaque, mas essa carta é uma carta que muitos estudiosos têm ela como a rainha, a coroa das cartas de Paulo. E nós estamos pensando nessa semana sobre esse tema, crescer. Nós precisamos crescer. E a Bíblia, o Novo Testamento, ele tem mais de 1.500 imperativos. Um exemplo: a Bíblia fala que perdoar é um imperativo. Você não precisa jejuar, você não precisa orar, você não precisa sentir, porque a Bíblia ordena você perdoar. É uma ordem de Deus. Outra questão: pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Também é um imperativo. Nós devemos pregar em todo momento, em qualquer lugar. Outro imperativo na Bíblia: orai sem cessar. Nós devemos orar em todo tempo, em toda circunstância. E o crescimento é um imperativo. Todos nós que reconhecemos Cristo como Senhor, devemos crescer. E esse crescimento deve ser um crescimento saudável. Todos nós somos chamados ao discipulado. Uns estão começando talvez hoje, se tornando discípulo de Cristo. Outros já têm algum tempo caminhando, outros têm mais maturidade na vida cristã, mas todos nós somos chamados a ser discípulos do Senhor Jesus. E nessa carta do apóstolo Paulo, o tema central dessa carta é a igreja. É a igreja do Senhor Jesus. E Paulo está colocando um desafio para essa igreja, de um crescimento, e um crescimento saudável. Um exemplo disso, o tema que nós estamos falando dessa semana é: devotos crescem espiritualmente. E o que é devoção? Um exemplo disso, no Antigo Testamento não tem a palavra devoção. Tem algo que chega a parecer com devoção, mas o significado de devoção significa trabalho, serviço, também é adoração,
Portanto, devoção no Antigo Testamento está intrinsecamente ligado à ideia de serviço, dedicar-se a Deus de maneira fervorosa, e um movimento consciente, voluntário, do seu coração a toda a sua existência. Isso é uma pessoa devota a Deus, tem um coração fervoroso, tem um coração para servir, dedicar-se às coisas de Deus. No Novo Testamento, ou em todo o contexto bíblico, devoção significa dedicar-se a Deus com afeto fervoroso, uma vontade pronta para servir, amando e, acima de todas as coisas, colocando seus propósitos em primeiro lugar. Isso é uma pessoa devota, uma pessoa que entende que ela deve crescer, e crescer espiritualmente é um sentido de sacrifício. E nós olhamos para esse texto, e a carta de Paulo aos Efésios, o desejo do Senhor Jesus e do apóstolo Paulo é que a igreja, e a igreja sou eu e você, nós somos o corpo do Senhor Jesus nessa localidade, Mairiporã. O desejo do Senhor é que a igreja cresça, é que eu possa crescer, e crescer espiritualmente. Veja que diz o capítulo 4 e verso 1, Paulo vai dizer assim: por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Veja que o contexto dessa carta, Paulo está preso por causa do Evangelho, e Paulo ele está rogando esses irmãos que vivam de maneira digna da vocação que receberam. E esses irmãos, Paulo entende que esses irmãos é um cristão, e a pergunta é: o que é um cristão? Um cristão é alguém que antes e acima de tudo foi perdoado por seus pecados, reconciliado com Deus, o nosso Pai. Isso é um cristão, alguém que entendeu que ele precisa de reconciliação, e essa reconciliação só acontece através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso acontece quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados. Essa pessoa, ela entende que essa fé só é possível porque Jesus morreu na cruz por mim e por você, Ele me substituiu na cruz, e agora o ato da cruz me alcançou, trouxe arrependimento à minha vida, e eu entendo o que é a verdadeira fé no Filho de Deus, eu me torno um cristão. Isso é ser um cristão, e Paulo está dizendo: rogo-lhes que vivam de maneira digna dessa vocação. Paulo está chamando esses irmãos a viver uma vida de dignidade cristã. Só pode determinar esse chamado de Deus quem teve essa experiência do nascer de novo. Rogo que vocês vivam de maneira digna, ser digno daquilo que vocês foram chamados. Meus irmãos, nós vivemos em tempos difíceis, de entender que tem muita gente, ou até muitas igrejas, ou até muitos pastores, não vivendo de maneira digna dessa vocação. Tem muita gente que você olha e fala: não é possível que aquele irmão, ou aquela igreja, ou aquele pastor está vivendo nessa condição. E Paulo, ele nos chama a viver essa dignidade da vocação. E o que está relacionado com esta dignidade? Essa dignidade que Paulo está colocando aqui é uma nova sociedade que Deus está chamando à existência. E essa dignidade que Deus chama essas pessoas para viver de maneira digna, ela tem dois princípios. Olha que Paulo diz, ele fala que é um só povo, uma única família de Deus, e é um povo santo, é uma única família,
é um povo santo. E essa união, essa pureza, são dois aspectos fundamentais de uma vida digna do chamamento divino. Meus irmãos, quanto mais nós crescemos espiritualmente, quanto mais nós chegamos mais para próximo de Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais nós nos tornamos pessoas com nosso coração despertado para as coisas de Deus. O nosso coração é um coração quebrantado. O nosso coração entende que quanto mais próximo de Deus, o verso 2 vai dizer assim, no capítulo 4 e verso 2, quando nós tornamos digno dessa vocação, o verso 2 vai dizer, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então entenda que o crescimento é um crescimento de humildade, de longanimidade, é um crescimento de pessoas que entendem a necessidade da presença de Deus. Você nunca vai ver uma pessoa cheia de Deus, orgulhosa. Você nunca vai ver uma pessoa cheia de Deus fazendo acepção de pessoas. Você nunca vai ver uma pessoa cheia de Deus menosprezando aqueles que talvez seja até digno de ser desprezado, mas não é, porque você é cheio da glória de Deus. Você cresce espiritualmente. Nós precisamos crescer. Por mais que algumas pessoas possam destacar nesse crescimento, mas quando a igreja cresce num todo, meu irmão, é algo fantástico. E Deus só trabalha com pessoas de segunda categoria, porque Ele veio para os que não são, Ele veio para os enfermos. Jesus vai dizer, quem está bem de saúde não procura o médico. Só que Deus pega eu e você, que somos de segunda categoria, e nos torna em primeira categoria. É isso que Paulo está dizendo para nós. Esse apóstolo Paulo, o maior apóstolo do cristianismo, o maior plantador de igreja, o maior missionário de todos os tempos, o maior teólogo de todos os tempos, ele vai dizer, eu me considero o menor, o pior dos pecadores. E ele continua com essa perspectiva. É impossível respondermos à pergunta, o que é um cristão, sem entrarmos na conversa sobre o que é a igreja. Porque não tem como desassociar a igreja de cristão. Não tem como separar a igreja dos congregados. Porque se amanhã Deus abençoar, e aqui não consegue comportar mais a igreja em Mariporã, vocês têm que ir para um salão maior, esse espaço pode ser o que quiser, aí Deus não vai ficar aqui. Aonde vocês nos reunirmos como igreja, Deus vai estar lá. Então a igreja está intimamente ligada com um cristão. E no Novo Testamento, a palavra igreja, ela tem vários significados. Um exemplo, uma família, uma comunhão, um corpo, a noiva e um povo. Isso é ser igreja. Por isso que Paulo está dizendo a respeito com humildade, mansidão, longanimidade. Porque se nós queremos crescer naquele que é o cabeça, nós temos que ter essa característica dentro da nossa vida. Se nós queremos crescer como povo de Deus, espiritualmente, nós precisamos entender que eu sou um corpo, eu sou uma família, e que sozinho não existe carreira solo no ministério, não existe carreira solo dentro da igreja. Tudo que nós fazemos aqui é em corpo, é em família, a qual o cabeça é o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja. Veja que diz o verso 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz.
O texto diz: faça todo o esforço para conservar a unidade. Os cristãos de hoje estão buscando todo tipo de coisa, igreja. Esse é o problema hoje. Mark Dever, um pastor batista dos Estados Unidos, ele fala que um dos problemas da igreja é que as pessoas estão atrás de coisa na igreja. E quando você busca coisa na igreja, você se decepciona com a igreja. Porque eu estou procurando uma igreja que tem um estacionamento, porque aqui não tem. Eu estou procurando uma igreja que tem um louvor bom, porque aqui não tem. Eu estou procurando uma igreja que tenha um espaço muito bacana para os meus filhos, e aqui não tem. E ele até acha essas igrejas. Chega nessa igreja, passa um tempo, e daqui a pouco ele começa a procurar outras coisas em outras igrejas. Então a igreja não é um lugar, a igreja não é um prédio, não é um ponto, a igreja não é um ponto de pregação, não é um provedor de serviço espiritual. A igreja não é. A igreja, o apóstolo Paulo está dizendo, diz que é um povo, e um povo da nova aliança, comprado pelo sangue do Senhor Jesus, e um povo de Deus. Isso é a igreja. Não só isso, é um corpo, é a unidade de Cristo, a qual é o cabeça, é a família de Deus, e toda a igreja deve almejar ser uma igreja saudável. Crescer é uma igreja saudável. Olhando e estudando as cartas do apóstolo Paulo, eu fico assim pensando, meu Deus, por que o povo de Corinto foi tão um povo carnal e não cresceram? Porque o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu queria poder ensinar mais a respeito de Cristo, mas vocês não cresceram, vocês são carnal, e eu não posso aumentar o nível de ensino. Eu falei, meu Deus, poderíamos ter outra carta, à igreja de Corinto, mas nós não temos, porque era uma igreja que não cresceu. É uma igreja que ficou estagnada, era uma igreja que não se desenvolveu. Nós precisamos crescer, meus irmãos, e crescer de maneira digna da nossa vocação. Entendemos que Deus pega os doidos, Deus pega os malucos, Deus pega as coisas que não são. Deus pega essas pessoas e faz dela um instrumento de Deus. Deus faz isso. E é interessante porque, por Deus trabalhar com as nossas vidas, e nós olhamos para tudo isso e falamos, Deus, como o Senhor é bom. Eu não tinha capacidade, mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, o Senhor me fez um povo, e o Senhor me usa para a sua glória. Eu estava ouvindo o testemunho da irmã, ela falando que há muito tempo ela está aqui, e ali Deus tocou o meu coração, que o pastor Johnny chegou, a primeira coisa que ele falou é que o Senhor era o pastor, o dono dessa igreja. Nós não somos nada se o Senhor não for o dono da igreja. Nós podemos ter um ajuntamento, nós podemos fazer um clube, nós podemos ter qualquer coisa, mas se o Senhor não for o cabeça da igreja, tudo isso é um ajuntamento. Eu lembro que um pastor, alguns anos atrás, começou aqui no Brasil, alguns pastores estavam vivendo sob pressão, alguns estressados, alguns procurando retiro espiritual, tal, e um pastor falou para ele, por que você não devolve a igreja para o Senhor Jesus? Daí aquele pastor pegou a chave, num ato simbólico, foi lá, fez perante a igreja, disse, nossa Senhor, eu estou devolvendo a igreja para o Senhor. Sumiu a depressão, sumiu a angústia, porque a igreja é do Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja. E quando nós olhamos para isso, ser um verdadeiro cristão significa procurar-se com a vida saudável, o corpo de Cristo que é a igreja, significa preocupar-se com a igreja e o que ela deveria ser, porque você, cristão, pertence à igreja. Você está preocupado com a saúde da tua igreja?
Você está preocupado e orando pelo crescimento dessa igreja? Você está dizendo: Senhor, 17 anos de muita luta, de muita labuta, mas também de vitória, de coisa extraordinária, mas eu sei que o Senhor tem mais para essa igreja, e eu oro para o crescimento dessa igreja. É você estar intimamente ligado com esse corpo. É interessante que o Paulo fala do esforço, no verso 3, fazendo todo, diz perseverança, mas o texto aqui, o verbo é esforço. Esse esforço, na língua original, significa que você não deve poupar esforços algum. Você tem que suar a camisa. É um chamado para atividade contínua, diligente, é uma iniciativa sua. E você deve fazer agora. Você não deve poupar esforço. Você tem que suar a camisa. E Paulo está dizendo: faça todo o esforço. Nós entendemos também que eu não sou igual a você. Você não é igual a mim. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra. Mas se tem algo que barra o crescimento da igreja, o meu crescimento e o seu crescimento, é as divisões. No capítulo 3, a partir do verso 16, Paulo vai falar: eu rogo, eu me coloco de joelho, a qual o Pai recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. O contexto ali que Paulo está orando, e não era costume dos judeus orar de joelho, era algo que Paulo estava necessitando, desesperado por essa oração, porque geralmente o judeu orava de pé, e Paulo está colocando-se de joelho por essa causa. Havia uma divisão nessa igreja, entre judeus e gentios. Se um sentava de um lado, outro sentava de outro. Se um levantava, o outro sentava. Havia uma divisão nessa igreja, e Paulo coloca-se de joelho diante de Deus, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo, que esse muro de divisão acabe para o crescimento da igreja, que esses irmãos vivam arraigados, alicerçados em amor, que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios da plenitude, que eles possam compreender a largura, o comprimento, a altura. É entender que se há uma divisão, se há algum problema, a igreja para de crescer, eu paro de crescer. E Paulo está orando, e no verso 4, ele chama essa igreja, dizendo: guarde, se esforce, não se limite a fazer esforço para preservar a unidade. Desde 2008, eu estou trabalhando de tempo integral no ministério. E eu fui morar em João Pessoa, na Paraíba. Fiquei 4 anos morando em João Pessoa. E nesse período 2012, voltei para São Paulo, assumi a primeira igreja. Depois 4 anos pastorei uma igreja e fui para outra igreja. E eu sei que não é fácil pastorear, não é fácil lidar com pessoas, com gente. Mas se tem uma coisa que move o meu coração no meio de toda essa dificuldade, é entender que o Senhor Jesus nos chamou para ser um único povo, uma igreja. É entender que é no meio desse turbilhão de coisas que acontecem entre irmãos e irmãs, é aqui que Deus trabalha na minha vida. É aqui que eu tenho que perdoar, é aqui que eu tenho que submeter a alguns irmãos, é aqui que Deus trabalha na minha vida, é aqui, por amor a Cristo, que eu amo o irmão, é por amor a Cristo que eu perdoo a irmã, é por amor a Cristo que nós estamos vivendo em união, e isso só gera na minha vida e na sua vida crescimento espiritual, isso só gera maturidade. E onde pergunto, esta
diligência em prol da unidade pode ser achada entre os cristãos evangélicos atuais hoje. Nós podemos ver uma igreja unida. Nós somos só um povo, e um povo cristão. Somos também o povo da igreja. Não estamos somente comprometidos com Cristo, nós também estamos comprometidos com a igreja do Senhor Jesus. Quem está comprometido com essa igreja local? A partir de hoje, nunca cesse de orar pela unidade dessa igreja. Nunca cesse de orar pelo crescimento espiritual dessa igreja. Como a nossa irmã falou, nós não tínhamos baterista, Deus mandou. Nós não tínhamos diácono, Deus mandou. Deus não tínhamos ministério infantil, Deus mandou. Deus vai mandando. Deus vai fazendo. Alguns precisam crescer mais, outros estão crescendo, mas todos nós somos chamados a um crescimento. E Deus vai acrescentando. E quando Paulo olha, dizendo no capítulo 4 e verso 15, ele diz, verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Por que ele está falando de crescimento? Porque veja aqui no verso 14, existe um alerta para a igreja. E qual é o alerta? O alerta é esse: para que não mais sejamos como crianças, arrastado pelas ondas, levado de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia, como induzem ao erro. Então veja que o verdadeiro evangelho, a igreja verdadeira, ela se destaca da igreja falsa, do falso pastor, do falso ensinamento, porque o falso ensinamento não traz crescimento. O apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que quem não vive o verdadeiro evangelho, ela é como criança, arrastado de um lado para o outro, não tem firmeza, não é arraizado. E existe um monte de pessoas, um monte de igreja, um monte de pastores nos nossos dias atuais, tentando roubar pessoas dessa igreja. E Paulo está dizendo que, mas seguindo a verdade e amor, cresçamos. O crente deve crescer, a igreja deve crescer. Uma vez eu fui visitar um irmão da minha igreja, e ele falando assim: pastor, eu vou sair da igreja. E eu fui entender o porquê ele queria sair da igreja. Tinha um irmão dele que era de uma outra igreja, e essa igreja não é considerada por nós ou por qualquer igreja como igreja, é considerada como uma seita. Não, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. E tentou influenciar aquele irmão. E eu conversando com ele, orientando ele, eu falei: olha, eu falei para ele: se você quiser sair da nossa igreja, tudo bem, mas vai para uma igreja que prega o evangelho, que prega Cristo. E depois de muita conversa, oração, aquele irmão entendeu o que era o evangelho, permaneceu na igreja. Nós temos que entender que lutas e dificuldades no meio do povo de Deus sempre vai ter, mas existe um falso evangelho que não quer que as pessoas cresçam, quer que as pessoas fiquem como criança. E Paulo orientando a esses irmãos de Efésios, dizendo que nós temos que crescer, e esse crescer é um crescer para a igreja, para mim e para você. É um crescimento de maturidade, é um crescimento de pessoas cada dia mais parecidas com Cristo, é um crescimento no ministério, é um crescimento que leva tempo, não é da noite para o dia,
porque o crescimento leva tempo de caminhada com Cristo, de oração, de dedicação, de estudo da palavra, de amor, mas principalmente entender que o Senhor é o cabeça da igreja, Ele é o dono da igreja. E quando Paulo olha dizendo que falar a verdade em amor, Paulo, ele está dizendo a verdade em amor. Aqui tem a ideia de manter a verdade em amor, tanto na fala, quanto na vida. Andar e falar de forma verdadeira. O Paulo está dizendo, não é só falar, é praticar o amor. Não é só dizer, Senhor, eu te amo, tu és lindo, não. Esse falar a verdade tem a ver com a sua vida, com o testemunho do seu caráter. É entender que Deus está trabalhando, e entender também que é o Espírito Santo, que nós somos impulsionados pelo Espírito Santo, que manifesta o seu fruto na minha vida e na sua vida. Esse andar, esse falar em amor, não é simplesmente falar, mas é você demonstrar com a sua vida amor, verdade. Isso que Paulo está dizendo não é simplesmente falar da boca para fora, mas é você viver o Evangelho. Observe que falar a verdade, esse texto, essa palavra está no presente, e significa que os crentes devem praticar isso continuamente, como um estilo de vida. No entanto, isso não é possível confiando na nossa força natural, não, mas é uma força medida, a qual o Espírito Santo está nos impulsionando de dentro para fora. Não é esse crescimento, esse andar em amor, não é só um privilégio ou um esforço humano. É o Espírito Santo trabalhando na minha vida. É o Espírito Santo trazendo graça sobre a minha vida. É o Espírito Santo me chamando a viver de maneira digna do Evangelho. É o Espírito Santo me demonstrando poder de dentro para fora. É o fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, sendo derramado sobre a minha vida. Eu era uma pessoa totalmente nervosa, mas agora não sou mais, porque eu tenho o fruto do Espírito Santo. Eu era uma pessoa totalmente desesperada, ansiosa, mas eu não sou mais, porque eu tenho o fruto do Espírito trabalhando na minha vida. É você entender que esse fruto, essa capacitação, essa energia do Espírito Santo, ele vem de dentro para fora, para que nós possamos não só falar de amor, mas nós possamos andar em amor, para a glória e para o louvor de Deus. Nós precisamos disso. É entender que o meu desejo do meu profundo coração para essa igreja, para a vida do pastor, da sua esposa, é que essa igreja cresça para a glória de Deus. Mas não só cresça 1, 2, mas cresça o corpo todo, a qual o nome do Senhor Jesus seja glorificado nessa igreja, a qual quando ele olhar para o corpo, para a mão, para o pé, ele possa ver uma igreja crescendo para a glória do louvor dele, e essa igreja possa andar em amor, como Paulo diz a respeito dessa qualidade, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, está vendo? Olha para ela assim, olha, eu vou ter que te suportar. Suportando uns aos outros por amor a Cristo.
pedir perdão, humildade, e entender que o Espírito Santo ele tem liberdade nessa igreja. Cresça espiritualmente. É um imperativo de Deus para essa igreja, para a minha vida e para a sua vida. É um crescimento saudável. Quando uma mulher descobre que ela está grávida, ela tem que tomar cuidado com algumas alimentações. Primeira questão, parar de tomar refrigerante se toma refrigerante. Tem que comer certinho, porque ela está gerando algo dentro dela, um corpo dentro dela que precisa ser saudável, precisa crescer, nascer saudável. E muitas das vezes você vê crianças, eu trabalhei em plantação de igreja no norte de Minas, e eu pude estar nas cidades, em algumas cidades, onde existem muitas crianças com problemas especiais, e a maioria das mães, você vai perguntar, porque quando descobriu que estava grávida, continuou bebendo, continuou fazendo um monte de coisas que não devia. Aquelas crianças nasceu com defeito, com problemas, porque não cuidou daquilo que estava gerando dentro dela, não se preocupou com a saúde. E nós temos que preocupar com a saúde da igreja. A verdade é o elemento na qual devemos viver, nos mover e existir, mas a verdade deve estar ela deve estar unida ao amor, às boas novas. E nós temos que ter a certeza que andar e falar em amor é um chamado para todo cristão. Todo cristão. Paulo não está dizendo, não está fazendo acepção de pessoa. Paulo está dizendo, cresça, mas seguindo em verdade e amor, cresçamos em tudo, ou seja, em todos os aspectos. Não é só um departamento, não é só um ministério, nós devemos crescer em todas as coisas, em toda a área da minha vida, da vida da igreja. A igreja tem que estar com o coração sincero diante de Deus e interceder pelo crescimento dela, e um crescimento saudável. E andar em amor, falar em amor, devemos crescer naquele que é o cabeça. É o contraste do verso 14. Crianças, o verso 14, Paulo está dizendo que não sejamos como crianças, mas que nós possamos crescer. Precisamos ser adultos espiritualmente. Tem aqueles que aceitam a Cristo, a Bíblia vai falar que precisa de leite, mas ele não vai tomar leite o resto da vida, ele vai precisar ter um momento que vai precisar de comida sólida. É esse crescimento que o Paulo está falando para mim e para você. Cresça, meu irmão, cresça, minha irmã, se esforce, ore pelo crescimento da igreja, clame a Deus por essa igreja, ore, se tem faltando algum departamento, ore para Deus enviar, ore para Deus levantar, ore e clame a Deus, e mesmo se não tivesse, coloque à disposição. Eu não faço, talvez não tenho chamado para trabalhar nessa área, mas se não tem ninguém, eu vou fazer. Por quê? Porque o ministério que nós recebemos é o ministério da humildade, da mansidão, da longanimidade, e suportar uns aos outros, e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no meio da igreja. Eu quero que você pense comigo nessa noite, aonde você precisa crescer. Qual é a área da sua vida? O seu tempo com Deus, o seu momento de oração, o seu momento de devocional, de leitura da palavra. Cresça para a glória de Deus. E principalmente, Ele é o cabeça da igreja. Nós precisamos aprender isso.
E eu lembro que eu cresci na igreja, e quando eu corria na igreja, eu fazia bastante bagunça na igreja, toda criança, e eu fui crescendo, fui estudar, e comecei a dar aula no seminário, e eu me deparei com algo que, assim, momento de estralo, assim, eu vi que algumas pessoas que eram os meus líderes, agora eu estava dando aula para eles. Deus não quer que você estacione, Deus quer que você cresça. Cresça, porque crescer é um imperativo de Deus. É uma igreja saudável, uma igreja que cresce saudavelmente. Problema, dificuldade vai existir. Alguém vai tentar te machucar, isso vai acontecer. Falsas doutrinas, isso está cheio por aí, e multiplicando cada dia mais. Mas louva a Deus por você estar numa igreja séria, numa igreja compromissada com o Evangelho, de pessoas que estão dispostas a amar, a perdoar, a suportar uns aos outros, não pelo pastor Johnny, não pelo pastor Joel, mas por Cristo, pelo nosso Senhor, aquele que me tirou das trevas e colocou na luz, aquele que me reconciliou com Deus, e Ele me deu o privilégio de crescer para a glória de Deus. Amém? Eu queria orar com você. Eu queria convidar você a ficar de pé neste momento. E nessa oração, eu queria que você orasse pela sua vida. Talvez você já teve ministério, parou, porque você foi machucado, machucada. Não sei. Talvez você parou porque não dá mais, lidar com gente é complicado. Ou talvez você está nesse desejo de crescer, de fazer algo para Deus. Ore por isso. Segunda oração, quero que você ore por essa igreja. Ore para que o Senhor dê a essa igreja um crescimento saudável. Isso é tão sério. Essa questão de ministério, de amor, de perdão. Eu estava ministrando um curso de liderança em Minas, 1.300 quilômetros daqui. E eu falei antes do curso de liderança, falei, se tem alguém que precisa conversar comigo, eu estou à disposição, tal. E eu voltei para a cidade onde eu estava hospedado, 50 quilômetros, e era 20 quilômetros de estrada de terra. E quando eu chego naquela cidade, tem um irmão lá. Ele falou, pastor, eu posso conversar com você? Sim, pode conversar, mas tem que ser afastado, eu quero conversar particular. E aquele irmão começou, pastor, eu sou estressado, eu trabalho na igreja, mas de vez em quando eu pego gritando com a minha filha, com minha esposa, e a minha filha, pai, por que você está gritando? E muitas vezes acontecem algumas coisas que eu não consigo entender, e eu não conseguia, aquele irmão, não sei aonde ele queria chegar. Eu tinha desejo de ter um açougue, mas não consigo. Até que ele chegou no momento e falou para mim, pastor, eu quero confessar algo para você que eu nunca falei para ninguém. Daí meu coração já, nem meu pastor sabe, nem a minha esposa sabe. Quando o meu irmão, que é membro dessa igreja, ele me abusou sexualmente. Aquilo foi
algo, uma facada no meu coração, porque eu não sabia o que fazer. E ele falou assim: acima de tudo, pastor, ele abusou da minha sobrinha, mas ninguém acreditou porque ele é diácono na igreja. Mas tudo que ele falava é o que ele fazia comigo. É a igreja. Pessoas machucadas, pessoas que pararam de crescer. Eu lembro de abraçar aquele irmão no meio da rua, meia-noite. Comecei a chorar com ele. E eu lembro que a minha única oração foi que o Espírito Santo te dê força para perdoar. Que o Espírito Santo visite e traga cura para a sua vida. Depois de 1 ano eu volto nessa mesma igreja. E aquele irmão: quero falar com o senhor. Diga. Eu consegui perdoar. Eu não grito mais em casa, eu não sou mais estressado. Pastor, eu estou vivendo o melhor momento da minha vida com Deus. Estou cantando, estou no ministério. Consegui abrir o açougue que eu tanto queria. É o crescimento. Doeu para crescer. Mas ele experimentou algo do céu, uma cura divina sobre a vida dele. E trouxe crescimento não só para ele, mas para toda a sua família. A esposa dele ficou grávida, teve o outro filho, e para a glória de Deus estão servindo na igreja local. Ore para que o Espírito Santo traga crescimento para essa igreja. Senhor Deus, Tu és o dono da igreja, como o pastor Johnny já falou aqui no primeiro culto dele. Nós somos o Teu povo, Pai. E Deus, geralmente o Senhor pega pessoas que não são, pessoas doentes, pessoas que o mundo não reconhece. Senhor, visite a cada pessoa que está aqui. Visite, Senhor, a Tua igreja aqui em Mariporã. A começar, Deus, do pastor Johnny, a sua esposa, a sua família. Traga crescimento, Deus, ao Teu filho, a essa família, crescimento exponencial. Eu oro também pela liderança dessa igreja, Deus. Traga crescimento, Deus, para a liderança dessa igreja. Eu oro para todos os irmãos que fazem parte dessa igreja. Traga um crescimento saudável por essa igreja. Aqueles que pararam, talvez no ministério, ou desistiram do ministério porque foram machucados, porque alguém trouxe uma palavra de peso, uma palavra que machucou. O Senhor, trabalhe nesse coração. Trabalha nesse coração, na vida desse irmão, dessa irmã. Você é importante para o Senhor, para o crescimento saudável dessa igreja. Senhor, que essa igreja cresça, e cresça saudavelmente. Cresça irmãos, irmãs, adolescentes, jovens, crianças, amando o Senhor. Entendendo, Deus, que crescer é um imperativo de Deus para a Tua igreja, e que Cristo seja o cabeça dessa igreja, a qual todo o corpo se ajuste, e essa igreja cresça em andar em amor com o Senhor, andar em amor, viver o verdadeiro evangelho, viver o evangelho genuíno de Cristo. Senhor, eu oro para que o Espírito Santo de Deus esteja derramando essa graça sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, esteja fortalecendo essa caminhada com Deus para louvor e glória do Teu nome, Jesus. Essa é a minha oração e esse é o meu desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.